Graça e paz, meu querido irmão e meus amigos. Estamos de volta para partilharmos mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Entendemos que essa mensagem que vem da revelação feita por Deus na sua palavra, a Bíblia Sagrada, ela é sempre útil para fortalecer a nossa fé e para nos alimentar espiritualmente. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da Igreja Batista Canaã, em Araguaína. E é meu prazer estar aqui, nesses próximos curtos minutos, com você que me ouve. Desejaria ler um texto que vem da Palavra de Deus, que está em Malaquias 3:6, para começarmos a meditar nessa palavra. Está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Essa é uma revelação de Deus e uma expressão que vem do coração de Deus para o seu povo, para alertá-los da necessidade que têm de viverem sob a sua companhia e sob o seu cuidado. Essa não é a primeira vez que Deus reclama do seu povo. Essa não é a primeira vez que Deus faz assim uma declaração tão negativa sobre o seu povo. Houve outro momento, lá em pelo menos um outro momento, existem muitos outros momentos, mas há um outro momento ao qual eu gostaria de me referir, que está em Isaías, no capítulo 65, versículo 2, quando Deus fala pela boca do seu profeta, dizendo: todo dia eu estendi as mãos para um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, que anda por caminhos dos seus próprios, da sua própria vontade e pensamento. Esse é um outro momento que Deus reclama da sua gente. Jeremias fez uma outra reclamação, Deus dizendo pelo profeta: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixou mananciais de águas vivas e passou a cavar para si cisternas rotas, rachadas, que não podem conter as águas. O texto de Malaquias, no entanto, ele serve não somente para chamar a atenção do seu povo, não somente como fez Isaías e como fez Jeremias, para reclamar a rebeldia da sua gente, a sua falta de sensibilidade e de fidelidade de fé, mas também serve para revelar o caráter imutável de Deus. Porque eu não mudo, vós não sois consumidos. A Bíblia revela para nós qual é o real caráter de Deus. E João, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, João diz: Deus é amor. É aquele Deus do cuidado, é aquele Deus que olha para a sua gente, se ira por causa dos seus erros, mas o seu amor de pai se derrete quando vê a sua gente errada, pensando que está caminhando por caminhos que geram a vida. Quando é exatamente o contrário. Distante de Deus, você não encontra a vida. Você encontra-se exatamente com aquilo que vai destruí-lo. Ainda que o faça de uma maneira leve, boa, e que lhe faça acreditar que você está feliz e realizado. Longe de Deus não há vida. Então Deus é amor. É por isso que Deus cuida da sua gente, apesar de se irar com o pecado cometido pelo seu povo. A Bíblia também apresenta Deus como sendo o Deus de misericórdia, o Deus cuja misericórdia não tem fim, disse Jeremias no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, as suas misericórdias não têm fim, são para a eternidade. E é assim que Deus se revela à sua gente, tentando alcançá-la com a sua misericórdia e com o seu amor. Mas Deus também é o Deus que dispensa do seu trono a graça. Graça significa favor imerecido. Deus envia o seu presente para nos alcançar.
E o presente de Deus é sempre a sua revelação pessoal entre nós, para trazer esperança ao nosso coração. Deus, Ele não destrói o seu povo porque isso não lhe dá prazer. Deus não tem prazer, diz o escritor sagrado Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 32, ele diz: eu não tenho prazer na morte de ninguém. O versículo 33, ele diz: porque eu não tenho prazer na morte do homem perverso, antes eu quero que ele encontre a verdade para que viva, para que ache a vida. É por isso que nós entendemos o que Jesus diz lá em João 8. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia nos ensina muitas maravilhosas coisas sobre a ação de Deus contra o pecado dos homens. É verdade que no Antigo Testamento nós vamos encontrar um Deus irado contra o pecado, quando Ele mesmo decide exterminar a sua criação. A história de Noé e a sua arca é um desses momentos, quando Deus olha do céu à terra e todos haviam se pervertido, todos haviam se desviado e ninguém buscava fazer o bem. Então Deus decidiu destruir de toda a face da terra o fôlego da vida que Ele criou, os seres humanos. Só que Deus é misericordioso e Deus é amor. Deus encontrou no meio de toda aquela gente uma família a qual Ele não podia destruir. Por quê? Porque era uma família que temia o seu nome. E Ele poupou a família inteira, juntamente com vários animais, dentro do que nós conhecemos como a Arca de Noé. Deus deu uma chance. Deus começou uma nova raça através de Noé e a sua família, uma nova geração de pessoas. No entanto, a maldade enraizada no coração das pessoas continuou, até que nós vamos encontrar da história de Abraão, o homem que saiu da sua terra e da sua parentela, um outro episódio. Um momento em que Deus mais uma vez percebe que há maldade, que há pecado, que há perversão morando no coração de pessoas em duas cidades impenitentes, as quais nós conhecemos pelo nome Sodoma e Gomorra. É verdade que Abraão, servo de Deus, tentou dissuadir a Deus da ideia de destruir aquela gente. E começou a conversar com Deus. E começou a perguntar se houver 50 justos. Deus disse: não vou destruir por causa dos 50. Aí foi descendo até chegar 10 pessoas que temessem o nome de Deus. E a resposta de Deus foi: se tiver 10 pessoas que temam o meu nome no meio daquela geração perversa, eu não destruirei. Foi muito mais fácil para Deus enviar anjos para tirar o sobrinho de Abraão, Ló, e a sua família do meio de Sodoma, da região de Gomorra, para que ele sobrevivesse com a sua família. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque se o ímpio morrer na sua impiedade, Ezequiel já gritava: a alma que pecar, essa morrerá. E a palavra morrer aqui não é apenas ir para o túmulo, mas é morrer eternamente e ser afastado de Deus por toda a eternidade. Não é da vontade de Deus? Aliás, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ele pregava ao jovem pastor, dizendo: Timóteo, não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. O nosso Deus é um Deus que não muda. O nosso Deus não muda. Tiago já dizia que nele não há mudança e nem sombra de variação. O desejo de Deus é que nós descubramos a sua verdade e a abracemos. E através da convicção advinda do conhecimento da sua verdade, mudemos de direção na nossa vida e caminhemos na direção do nosso Criador para nos encontrarmos com Ele, não somente nesta vida, mas especialmente na verdade. Deus não muda. Deus faz promessas maravilhosas para os pecadores. Deus promete
aos pecadores que Ele vai alcançá-los se esses pecadores deixarem os seus maus caminhos, se arrependerem e se voltarem para Ele. Foi Moisés que escreveu lá no livro de Números 23:15, Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele o fará. E se Ele falou, Ele cumprirá. Deus cumpre as suas promessas. Deus fez promessas ao ser humano desde o Éden. Desde a queda de Adão e Eva. Gênesis 3:15, Ele promete que o fruto do ventre da mulher vai nascer e vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus viria ao mundo como veio. Seria pregado na cruz do Calvário. E ali Ele destruiria toda a maldade, todo o plano do inferno, tudo quanto é feito cuidadosamente para desvirtuar você dos caminhos de Deus e fazer de você um futuro habitante do lugar onde habita essa serpente caída, o próprio Satanás com seus anjos desobedientes e blasfemos. A vontade de Deus é que nós o conheçamos, nós o recebamos, e Deus vai cumprir a sua vontade na nossa vida, o plano de salvação. Ao invés de destruição, Ele nos dará vida e salvação. E quem crê nele e o recebe como Senhor e Salvador, haverá de herdar o dom da vida eterna. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: a salvação de Deus se manifesta a todos os homens. Ou seja, Tito 2,11 literalmente diz assim: porque Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, Deus colocou à disposição de todos o dom da vida eterna. E a salvação vem através da minha fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação expressa da pessoa de Deus entre os homens. E Ele vem para alcançar vidas. Ele vem não para destruir vidas, porque Deus é misericordioso, Deus é amor, e Deus dá o seu dom da vida de forma gratuita através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi Jesus que disse lá em Lucas, capítulo 9, versículo 56, porque o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Você sabe, meu prezado amigo, há sempre um convite que Deus faz a você que ainda não o conhece pessoalmente como seu Senhor e Salvador. É para que você abra o seu coração, se arrependa dos seus pecados. Os seus pecados lhe afastam de Deus. A sua vida de desobediência entristece o coração de Deus. E por causa dos pecados dos homens, o desejo de Deus é destruí-los completamente. Mas porque Deus é misericordioso e se lembra da sua promessa feita, promessa de vida e não de morte, promessa de salvação e não perdição, então Deus lhe convida para deixar a sua vida de desobediência e de pecados e aceitar o seu Filho Jesus, que é a propiciação pelos nossos pecados. É aquele que foi entregue, a quem a Bíblia chama de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você abrir o seu coração para Jesus hoje, você poderá receber dele o dom da vida, o dom da eternidade para a sua vida. E assim você será bem recebido nas mãos desse Deus, que não tem prazer na destruição da morte, da vida de ninguém. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Mas Deus se alegra juntamente com seus anjos por um só pecador que se arrepende e se entrega a Ele para receber dele a salvação eterna. Abre o seu coração hoje para Jesus, agora mesmo. Vire as costas para as desobediências, para os pecados, para a sua vida obstinada no erro, talvez até mesmo em vícios perniciosos, em viver uma vida dura de coração, uma vida impenitente. Deus há de lhe perdoar e lhe coroar com a sua bênção, com a sua graça e o dom da vida eterna. Abra hoje mesmo o seu coração para Ele e experimente esse dom no seu coração
pela palavra pregada, pela presença do Espírito e pelo abraço que Deus lhe dá, lhe dando boas-vindas à sua família de fé. Senhor, abre o nosso coração nesta hora. Convence-nos dos nossos pecados. Purifica as nossas almas e dá-nos a bênção da tua salvação. Porque nós abrimos o nosso coração agora para Jesus e o aceitamos como Senhor único e Salvador, suficiente Salvador das nossas almas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e Deus te dê vida no nome de Jesus. Amém.